Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 18 de setembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o editor-chefe do jornal O Vale, o jornalista Guilhermo Codazzi. Bom dia, Guilhermo. Bom dia a todos. E nesta edição, no último dia à frente da PGR, Raquel Dodge pede ao STF para derrubar decretos que alteram regras sobre posse e porte de armas e faz novas denúncias no caso Marielle Franco. Paulo Guedes quer reforma tributária até o fim deste ano. Delator da Odebrecht na Lava Jato é encontrado morto. Preço do petróleo recua no mercado internacional. Novo ambulatório de especialidades começa a atender hoje em São José dos Campos. E a Justiça determina prazo para a conclusão do processo de tombamento da tecelagem Paraíba em São José. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. E lembrando que, claro, a sua presença é muito especial para a gente. Mande a sua observação e sugestão aí pela linha do tempo do Facebook. A sua participação é muito importante. Eu espero por você. Até já. E já voltamos com bom dia, ou melhor, agradecendo o bom dia da Fátima Serafim e do Zoroastro. Muito obrigado pela sua presença e, claro, fiquem à vontade. Em seu último dia como Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge pediu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar todos os decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre a posse e o porte de armas. Ela se manifestou a favor de ações apresentadas pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL. O direito à posse só permite manter a arma dentro de casa e o porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. Na manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, Dodge disse que os decretos de Bolsonaro estão em descompasso com o Estatuto do Armamento. Dodge também apresentou denúncia ao Superior Tribunal de Justiça contra 5 pessoas por interferência nas investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além de um pedido para que toda a investigação do caso vá para o âmbito federal. O grupo foi denunciado pelos crimes de embaraço à investigação de organização criminosa, favorecimento pessoal, falsidade ideológica e imputar falsamente a prática de infração penal. Segundo Dodge, a denúncia se baseia nas investigações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Indicado para ser substituto de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras planeja expandir a Lava Jato para todos os ministérios públicos dos estados. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, Aras disse a Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que é preciso corrigir os equívocos da Lava Jato. Augusto Aras ainda depende de aprovação do Senado para assumir o cargo. Um momento bem especial aí, né, Guilherme? Porque, com a saída da Dodge, esse último rompante dela com esse posicionamento, e aí todos esperando como vai ficar
aí a aprovação pelo Senado do Augusto Aras. Um momento interessante, né? Chama a atenção a atuação da Raquel Dodge ao longo desse processo para a definição do novo procurador-geral. Havia expectativa por parte dela que ela pudesse ser reconduzida ao cargo por mais 2 anos, ela que foi responsável no ano passado, ainda quando Bolsonaro era deputado federal, por uma denúncia de racismo contra o atual presidente. Ela amenizou o discurso durante esse período em que o nome dela ainda estava com chances de recondução à PGR. Agora, após o anúncio do nome do Aras, aparentemente ela resolveu abrir a caixa de ferramentas e nesses últimos dias fez duras críticas ao governo Bolsonaro, inclusive na entrevista coletiva que marcou a sua despedida da Procuradoria. Ela disse que vê com muito receio a atuação do governo Bolsonaro em relação às liberdades individuais. Há muitos casos em que ela acha que há um autoritarismo excessivo. Então ela fez duras críticas ao governo Bolsonaro. Ela fez críticas e tomou medidas como em relação aos decretos em relação a porte e posse de armas, dizendo que esses decretos, segundo ela, eles estão usurpando a função do legislativo. Então, o governo federal, o executivo, estaria tentando usurpar as funções do legislativo, ultrapassando, então, as suas funções estabelecidas constitucionalmente. Então, realmente, houve um recrudescimento no discurso da Raquel Dodge nesses últimos dias e com ações efetivas, tanto no caso da Marielle quanto no caso dos decretos das armas. E ela manifestou também uma questão importante, que é a preocupação que ela tem em relação à autonomia do Augusto Aras, caso ele seja aprovado na sabatina do Senado e realmente assuma o cargo. Ela manifestou essa preocupação em relação a se ele terá ou não independência para exercer o seu papel. E foi de uma maneira bem incisiva mesmo, né? Ela até citou que quando escolhida como procuradora, ela chegou a denunciar Michel Temer, que foi o presidente que a nomeou à época, citando, exatamente exemplificando a importância de você ter autonomia, porque o procurador-geral, em última análise, ele pode inclusive investigar e denunciar o presidente da República. Dúvida. Então a gente tem que ter um procurador que exerça seu papel de forma independente. Independência, essa palavra é muito forte, né? E tem que existir mesmo, né? E o ex-vice-presidente da Odebrecht, Henrique Valadares, foi encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro na noite de ontem. Valadares era tido como um dos principais delatores da Lava Jato e, em sua delação premiada, acusou o deputado federal Aécio Neves e seu partido, PSDB, o ex-ministro Edson Lobão e o jornalista do Antagonista, Diego Mainardi, de terem recebido propina da empreiteira. As causas da morte ainda não foram divulgadas. Esse é um caso que precisa ser apurado com muita atenção. Ainda é cedo para fazer qualquer tipo de comentário ou ilação, mas tudo que é relacionado à Lava Jato precisa ser apurado com muito cuidado e com muita profundidade. Não tem a menor dúvida, e se tratando de um assassinato é uma coisa que sempre vem à flor da pele, a necessidade da apuração, com rigor. E o Senado aprovou ontem projeto que viabiliza recursos para as campanhas eleitorais municipais em 2020. O valor do fundo eleitoral para o financiamento, contudo, ainda terá de ser definido na lei orçamentária que será votada no fim deste ano. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem contagem de votos. Alguns senadores manifestaram voto contrário ao texto. De acordo com a redação aprovada, o valor do fundo poderá ser menor, igual ou superior ao 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral das Eleições de 2018. Durante a sessão desta terça, senadores afirmaram que há um compromisso para que o valor do Fundo Eleitoral de 2020 seja o mesmo de 2018. Por acordo,
os senadores retiraram pontos polêmicos da proposta aprovada pela Câmara, que poderiam, segundo especialistas, dificultar a fiscalização de campanhas eleitorais. Como houve alterações, o texto volta para a Câmara, onde a proposta teve origem. Os deputados poderão ignorar a alteração feita pelo Senado e resgatar todos os pontos controversos do texto, aprovando a redação anterior e encaminhando o texto à sanção presidencial. Em meio à discussão da proposta, alguns senadores iniciaram um movimento para derrubar o projeto. Eles diziam que seria melhor rejeitar o texto a fim de evitar que os deputados resgatem os pontos que podem reduzir a transparência do processo eleitoral. No entanto, o acordo firmado durante reunião de líderes prevaleceu e a proposta foi aprovada. O projeto ajusta a redação da legislação eleitoral no ponto que trata do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o chamado Fundo Eleitoral, criado em 2017, com recursos de emendas parlamentares de bancadas estaduais. O texto aprovado retira a exigência de um percentual mínimo de 30% de emendas previsto atualmente em lei. De acordo com a redação proposta, o fundo será constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, ao percentual a ser estabelecido na Lei Orçamentária Anual para emendas das bancadas estaduais no Congresso de caráter impositivo. Relator da proposta, o senador Everton Rocha, do PDT, explicou a alteração que o projeto estabelecerá se sancionado no fundo eleitoral. De acordo com o relator, na lei de 2017, o fundo eleitoral para 2018 foi composto de recursos que as emissoras de TV e rádio tinham de incentivos por conta da propaganda gratuita em período que não era eleitoral. 30% das emendas de bancadas estaduais. Com essa composição, chegou-se a um valor de 1,7 bilhão de reais para a eleição de 2018. Abre aspas. Com essa legislação atual não poderia funcionar para a eleição de 2020 porque é outra lei orçamentária e outra equação. E mesmo se pudesse, nós teríamos os 30% porque aumentaria consideravelmente o valor do fundo eleitoral, tendo em vista que as emendas de bancada, por serem impositivas, vão ser bem maiores, afirmou o Everton Rocha. Guilhermo, só de ler a notícia já cansou. Tenho certeza que você que ouviu a notícia também ficou cansado. Mas é um assunto bem nevrálgico nessa hora em que nós estamos aí à frente do final de uma reforma da Previdência, que ainda depende de uma aprovação, às portas de uma reforma tributária em que, me perdoe, mas parece que estrategicamente houve um consenso entre os políticos que lançaram essa pauta ali. Como fica a gente, o eleitor, e na íntegra ou no âmago disso aí, qual era realmente a estratégia dos políticos com relação a essa lei orçamentária eleitoral aí? Nesse caso, na minha opinião, tem duas questões muito importantes. A primeira é a transparência ou, na verdade, a falta de transparência que nossos representantes em Brasília insistem em empurrar a goela abaixo da sociedade brasileira, que clama exatamente pelo contrário, mais clareza, mais luz a tudo que é feito com o dinheiro público. Na prática, na surdina, tentou-se aprovar um projeto que abriria brechas para a Caixa 2, diminuiria a possibilidade de punição a eventuais irregularidades em campanhas políticas
E aí entra um outro ponto que eu acho que é muito importante. Além da transparência, que é uma exigência, uma cobrança da sociedade brasileira, e que parece que para esse grito das ruas Brasília continua ensurdecida, eu acho que esse caso mostrou a importância da vigilância, de mantermos a atenção focada, a cobrança em relação a tudo o que acontece, tudo que é feito pelos nossos representantes. Isso só não passou porque houve uma comoção, a opinião pública criticou muito essa tentativa de um passa-moleque na sociedade brasileira. Então, eu acho que esse episódio mostra duas coisas muito importantes. Ainda há muita gente tentando não dar transparência, tentando deixar tudo na penumbra quando se trata de dinheiro público, e por isso a sociedade brasileira tem que estar cada vez mais atenta. Não tenho dúvida, enfatizando inclusive o que comentamos ontem aqui no Abre Aspas também, a importância essencial de nós todos como cidadãos e eleitores brasileiros exercermos sim o que o Guilherme falou, o controle e a cobrança a respeito do que acontece com aqueles que mereceram o privilégio do nosso voto. Então, cobrar é sim importante sempre. A transparência não pode ser perdida. E a gente vê também a importância, como a imprensa é imprescindível. Imprescindível. Você aí de casa só ficou sabendo disso porque jornalistas estavam lá cobrindo e trouxeram essa informação, analisaram, contextualizaram, investigaram. Então, apesar da gente ver uma campanha, principalmente de quem é favorável a fake news, a imposição de uma narrativa mentirosa, uma campanha contra a liberdade de imprensa, esse é um caso, um exemplo claro de como a imprensa ela é imprescindível para uma sociedade democrática. Aliás, vou aqui pegar uma carona no que você falou, imprescindível a imprensa e imprescindível você, porque juntos nós somos a principal e a maior ferramenta para que a gente alcance realmente tudo isso que a gente pretende para o nosso país. E o governo promete liberar verba. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o governo decidiu desbloquear 8,3 bilhões de reais do orçamento. Onyx deu a declaração em entrevista coletiva no Senado após ter se reunido com o líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB. Abre aspas. Nós, ontem, tivemos uma reunião onde descontingenciamos mais de 8,3 bilhões. Amanhã vai ter uma conversa de consolidação disso para que até o final dessa semana, início da próxima, a gente tenha as portarias, o decreto para poder fazer a redistribuição, declarou o Onyx. Ao todo, até julho deste ano, a equipe econômica já anunciou o contingenciamento de 33,4 bilhões do orçamento. Segundo o governo, o bloqueio desses recursos do orçamento visa o cumprimento da meta fiscal. E é interessante, estou vendo aqui, vou dar o crédito na Folha de São Paulo, a informação de que em meio a esses cortes, a esses contingenciamentos, corte de serviços, investimento, pesquisa, o governo ele prevê para o ano que vem 4,7 bilhões em vantagens para as carreiras militares. Então, fica dentro aí de todo esse contingenciamento. Cortando de tudo quanto é lado, mas ele vai destinar 4,7 bilhões para a criação de novas vantagens para a carreira militar. Aí fica a pergunta se falta dinheiro ou falta gestão, falta priorizar o que é importante, com a palavra o governo federal. Pois é, pois é. E Guedes quer reforma tributária até o fim do ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que espera que a reforma tributária seja aprovada e implementada até o fim deste ano. A declaração foi dada no Fórum Nacional do Comércio em Brasília. Abre aspas. Vamos trabalhar nisso juntos, a 6 mãos, Executivo e as 2 casas no Congresso. E vamos até o fim do ano com isso. Acho que chegamos ao final do ano com essa reforma tributária implantada, feita, disse o ministro.
O governo ainda não enviou projetos sobre o tema ao Congresso, mas, segundo o ministro, a ideia é trabalhar com as duas casas na formulação de uma proposta conciliatória. Aliás, a reforma esperadíssima por todos nós também, né, Guilherme? Muita gente considera essa reforma a mais importante Exatamente. a ser feita pelo governo. O que aconteceu no caso da reforma da Previdência foi que o Congresso ele assumiu o protagonismo na condução da reforma diante de um governo que não tem proposta, um governo que mais atrapalhava do que ajudava e que tem uma dificuldade muito grande de diálogo com os parlamentares. Apesar da expectativa do Guedes, eu acredito que a gente possa ter, em relação à reforma tributária, um cenário parecido com o Congresso tentando conduzir essa reforma diante de um governo que praticamente não se esforça, não tem foco, não tem uma voz, parece um Frankenstein, que cada um vai para um lado. Então, acredito que o Congresso vai ter um papel realmente fundamental para a aprovação da reforma tributária e, de acordo com o que a gente vê em relação aos parlamentares, a declarações, eles esperam só que o governo não atrapalhe. O que já seria de bom tamanho. E, aliás, diga-se de passagem, reforma absolutamente vital para o Brasil, não é? O Brasil precisa rever a sua carga tributária. Não tem a menor dúvida. E ainda com Paulo Guedes. Ele disse que o preço do petróleo é com a Petrobras. A afirmação do ministro ocorreu depois que a estatal informou, por meio de nota, que está monitorando o mercado internacional do produto. O ministro da Energia da Arábia Saudita disse que o abastecimento do petróleo no país retornou aos níveis anteriores aos ataques de sábado, que reduziram a produção pela metade. O ministro informou ainda que o país tem trabalhado para reparar as instalações. O presidente Jair Bolsonaro será reavaliado pela equipe do médico Antônio Macedo na próxima sexta-feira, antes de confirmar sua viagem a Nova York, onde acontece a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Há 2 semanas, o presidente afirmou que iria para a abertura da ONU de cadeiras de rodas. Porém, a equipe médica que realizou a última cirurgia e pessoas próximas a Bolsonaro recomendam que ele não viaje para se preservar. E para nos preservar, né? Existe uma série de declarações do presidente que causam muita polêmica, tanto internamente quanto no ambiente internacional. Ele tem dito que fará um discurso na abertura da ONU. O Brasil sempre, tradicionalmente, é o país que faz a abertura das assembleias, falando sobre o protagonismo brasileiro, a soberania nacional. E é interessante que a gente publicou na edição de hoje do Vale uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisa que mostra que 70% do eleitorado brasileiro acreditam que quando o Bolsonaro dá essas declarações, ele mais atrapalha do que ajuda o país. Então, para 70% do eleitorado brasileiro, quando ele dá declarações polêmicas, como aquela que ele falou para o repórter que ele deveria ir ao banheiro um dia sim, um dia não, para ajudar o meio ambiente, ele mais atrapalha o país do que ajuda. Então, fica aí, cada um de nós pode responder se ele não ir à abertura da Assembleia na ONU vai ser um fato negativo ou positivo. Pois é. Nós vamos para um rápido comercial, lembrando que a sua participação é muito legal e muito importante para todos nós. A gente já volta com mais notícias. Fique com a gente. Nós estamos de volta com Abre Aspas e voltamos com Xandu Alves, que vai falar com a gente sobre os gastos da AGEM na RM Vale. É com você, Xandu Alves, editor de economia do jornal Vale. Olá. Olá, amigos e amigas, jornal Abre Aspas.
braço operacional da região metropolitana no Vale do Paraíba, a Agenvale, que é a Agência Metropolitana no Vale do Paraíba, gastará 45% do seu orçamento com despesas de pessoal e 14% com auxílio para despesas de capital neste ano, segundo o balanço orçamentário obtido por Ovale. O orçamento da agência, que é uma autarquia estadual, é de R$ 1.900.000 para 2019. 31% do que foi proposto pelo órgão ao governo quando ele enviou a proposta do orçamento, como revelou o Vale nesta terça-feira. Desse montante total, R$ 859.000 estão previstos para serem gastos com pessoal, de um total proposto no orçamento de R$ 1.460.000. Ou seja, o recurso disponível para o pagamento de pessoal atende 58% do que foi pedido pela agência ao Estado. A previsão de repasse para as prefeituras teve um corte ainda maior. O total de R$ 390.000 representa 20,5% do orçamento da Agenvale, mas apenas 13% do que foi proposto pela agência ao governo. O órgão pretendia repassar R$ 3 milhões a prefeituras do Vale neste ano. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves, um grande abraço a você e a todo mundo aí da redação do jornal O Vale, esse nosso grande parceiro aqui. E a Justiça Federal mandou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, concluir o processo de tombamento da tecelagem Paraíba, antiga fábrica de cobertores na área do Parque da Cidade, em São José dos Campos. Os processos sobre o tema tramitam, creia, há mais de 2 décadas no órgão federal, sem previsão de conclusão. Conforme matéria do G1, a sentença do juiz Fábio Luparelli Majewski, da terceira vara, é da última quinta-feira, e o prazo para o Instituto cumprir a decisão é de 180 dias. O magistrado determinou que o IPHAN apresente um plano de trabalho e um cronograma para a execução do tombamento. Em caso de descumprimento, o Instituto deverá pagar multa de R$ 1.000 por dia de atraso. O magistrado destaca que os 2 trâmites em andamento tiveram início em 1986 e 1996, respectivamente, e citou a falta de ações efetivas do Instituto para a conclusão do tombamento. O IPHAN informou que ainda não foi notificado da decisão, mas destacou que um estudo relacionado ao processo de tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da tecelagem Paraíba está em andamento. De acordo com o Instituto, devido à complexidade do conjunto, a previsão é que o trabalho seja concluído em dezembro deste ano. Guilhermo, 2 décadas. Você vê, né? Um patrimônio tão importante, né? Parte da história de São José. Não tem dúvida. Espera-se que a gente tenha uma celeridade maior, né? 2 décadas é um absurdo. Uma demora tão grande para a preservação de um espaço tão importante. Verdade. A despeito da conclusão aqui da nota do IPHAN, é complexo, mas 2 décadas de complexo, parabéns, hein? Não tenha dúvida. Vamos acompanhar para ver como fica agora, 2 décadas depois. E decisão proferida em caráter liminar impede a remoção forçada de famílias moradoras dos bairros Bela Vista 1 e 2 em Jacareí. A determinação judicial ainda pede pela regularização fundiária do núcleo e pelo reassentamento dos moradores que já tiveram imóveis demolidos. A decisão da Justiça acata pedido da Defensoria Pública, que diz ter recebido relatos de moradores que foram removidos de suas casas sem sequer terem tempo suficiente para a retirada de seus pertences. A justificativa do município foi a de que as casas se encontravam em área de risco e a previsão meteorológica indicava aumento do índice pluviométrico. Na ação, o defensor público Bruno Miragaia
defende que a justificativa da prefeitura não seria válida, já que essa condição de risco já havia sido descrita no Plano Local de Habitação de Interesse Social de 2010. Puxa vida. E a Prefeitura de Caçapava confirmou ontem 3 novos casos de sarampo na cidade. Ao todo, o município contabiliza 17 casos da doença. O resultado foi divulgado pelo Instituto Adolfo Lutz. Os novos casos positivos contabilizados são de um bebê de 1 ano, notificado no dia 10 de agosto, na Vila Antônio Augusto, uma criança de 12 anos, notificado no dia 15 de agosto, e um adolescente de 14 anos, notificado no dia 8 de agosto. A Vigilância Epidemiológica informou que não tem informações sobre o estado de saúde dos pacientes, mas que até o momento não foi informado de nenhum caso grave da doença. Outros 59 casos suspeitos estão sendo investigados na cidade. E a Prefeitura de São José dos Campos começa a ofertar, a partir de hoje, mais 12.400 consultas de atenção especializada por mês na rede pública de saúde do município e 4.500 exames de ultrassom. O atendimento ocorrerá na nova unidade de especialidades no antigo prédio do FAME, a Avenida João Guilhermino, 317 Centro, das 7 da manhã às 6 da tarde, pelo programa Resolve Mais Especialidades. A Quinta Martins Serviços Médicos Limitada é a empresa credenciada para ofertar as consultas especializadas e exames de ultrassom. Presta bem atenção, as consultas que serão ofertadas você pode conferir no portal da SP Rio Mais e também do jornal O Vale. E vamos de esportes aqui. E o Burrão quer dar a volta por cima. A partir das 15 horas, os taubateanos enfrentam o Atibaia no estádio Décio Vita, em Americana. A equipe da região vem de derrota na competição. No último sábado, a equipe levou 3-2 da Ferroviária em Araraquara, perdendo assim uma invencibilidade de 11 partidas na Copa Paulista. O resultado também derrubou o time para o 3º lugar do Grupo A, com 5 pontos. E hoje tem Corinthians. Pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o time da capital enfrenta o Independiente del Valle, do Equador. O jogo está marcado para as 21h30 na Arena Corinthians, em São Paulo. E olha, hoje teremos um campeão nacional. Pela grande final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Internacional se enfrentam também às 21h30 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Lembrando que a equipe paranaense venceu o primeiro jogo em Curitiba por 1-0. E impressionante que ninguém aqui da redação ainda pediu o meu palpite. Mas todo mundo sabe aqui que eu sou bom de palpite. Vou fazer com eles e amanhã eu conto para vocês se eu acertei. Nós vamos para um rápido comercial e na volta tem o Tempo com Caio Souza e uma entrevista com Rafael Kiso, CEO Focus da Focus Networking. A gente vai falar para você, empresário, que está aí embaraçado em como mostrar melhor a sua empresa, alguns toques bem interessantes. Conto com a sua participação, até já. Pois é, o tempo quente, ontem foi um calor senegalês em São José dos Campos. Para você que ficou em casa deve ter sentido isso. Mas vamos saber como é que fica esse tempo aí com ele que sabe tudo disso daí. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira vai ser mais um dia de muito sol e calor aqui na nossa região.
as temperaturas vão passar dos 34 graus na região do Vale do Paraíba, 33 na capital, 34 também no litoral norte e 29 na Serra da Mantiqueira. A umidade relativa do ar vai seguir baixa na parte da tarde, mas existem chances bem pequenas de pancadas de chuva em pontos isolados. E caso essas pancadas de chuva aconteçam, elas vão ser bem rápidas e fortes. Inclusive podem vir acompanhadas de rajadas de vento e até granizo. É importante ficar atentos, mas essas possibilidades são bem pequenas. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, e a todo mundo aí da Tempo Vale, porque realmente o calor, se isso for uma amostra do verão que vem pela frente, nós estamos cozidos por aqui. Mas vamos em frente aí. Temos o prazer hoje de receber Rafael Kiso, CEO da Focus Networking e fundador da MLabs, que com certeza você que atua no mundo dos negócios já ouviu, tá? Rafael, seja muito bem-vindo, muito legal nós podemos hoje aqui bater um papo, porque todo mundo em tempos de dificuldades financeiras dentro do país procura novos recursos e novas formas de mostrar o seu negócio e, claro, de participar mais ativamente do mercado. E a gente vai começar falando de uma coisa que eu achei para lá de interessante aqui, que a MLabs vem com um produto novo aí, numa ferramenta já existente, mas que você vai poder fazer um gerenciamento especial dentro do Google Meu Negócio. É mais ou menos isso aí, porque é importantíssima essa ferramenta, não é? Sim, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ontem a gente fez um lançamento na MLabs para que todo mundo possa gerenciar o Google Meu Negócio por dentro da MLabs. Hoje o Google Meu Negócio já é uma ferramenta, como você bem colocou, disponível para todos os negócios locais, né? Todo mundo que tem um negócio físico pode ter o Google Meu Negócio. O que significa isso, né? Quando você digita o nome desse negócio no Google, aparece ali na lateral do buscador, né, informações sobre esse negócio, endereço, telefone. É aquela fotinho que aparece. Tem a foto, aí embaixo, tem o horário de abertura, horário de fechamento, aí tem os reviews, né? Quais são as avaliações das pessoas sobre aquele restaurante, aquela loja ou aquele hotel, né? E além dos reviews, né, além das avaliações, agora o Google permite com que você publique fotos, vídeos, publique promoções, eventos, e aí isso é onde a gente está atuando. Então, a MLabs, como é uma ferramenta para você gerenciar suas redes sociais, agora ela permite com que você também agende publicações para o Google Meu Negócio e possa ver de forma muito mais simplificada todas as avaliações, o que as pessoas estão achando do seu negócio a partir do Google Meu Negócio. Então essa é um grande lançamento, até porque a MLabs ela tem esse propósito de ajudar os pequenos, né? E o Google Meu Negócio é muito focado para pequenos negócios. Não tem dúvida, e até aqui falando, olha, vamos bater uma bola aqui, ô Guilherme. Para os pequenos e médios negócios, qual é, na sua opinião, a importância de você estar nesse ambiente digital e se apresentar de uma forma satisfatória, moderna, para o seu possível público, para os seus clientes? Pensando principalmente nos pequenos, né? Geralmente, assim, quando a gente vai a eventos ou quando a gente lê alguma coisa, a gente sempre está olhando os grandes cases, né? Os grandes marcas e tal, que tem dinheiro, tem agências, consultorias, né? E no entanto, assim, a internet e as redes sociais, elas são bem democráticas, né? Todo mundo pode entrar no Facebook e criar uma página no Facebook ou no Instagram e assim por diante. Então a gente entende assim que para os pequenos o impacto das redes sociais é até mais significativo. Então, se eu pegar um pequeno negócio local de um bairro, né, e fizer ali um bom trabalho de redes sociais com influenciadores digitais ou com uma mídia dentro das redes sociais, eu posso duplicar ou triplicar o faturamento daquele negócio. Para um grande negócio vai mexer ali um percentual, mas para um pequeno negócio isso ajuda muito. Porque o grande negócio ainda tem investimento em publicidade. Exato, tem vários outros canais, né? Você tem, obviamente, uma dimensão maior para se preocupar, mas o caso do negócio local, ele é muito mais impactado, né? Então, quando a gente fala do Google Meu Negócio, ele ajuda a alavancar a presença digital de um pequeno negócio, principalmente aqueles que estão começando agora e não têm um site. E eventualmente nem terão um site, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil você entrar presente nas redes sociais, né? E criar ali sua presença no Google Meu Negócio. Você consegue fazer negócios e agora pelo WhatsApp você consegue inclusive fazer transações, né? Então as pessoas
Tem um restaurante, por exemplo, que você vai e manda a mensagem por WhatsApp e faz a encomenda ali do seu prato do dia, né? E ali tudo já automatizado. Então, o pequeno negócio, usando o Instagram, usando o WhatsApp, já consegue fazer a sua presença, né? E consegue transacionar sem ter um e-commerce, sem ter um site, né? Então, a gente aposta muito nisso, assim, como que a gente pode ajudar os pequenos dentro dessa equação, né, de marketing digital. Então, eles realmente são os mais impactados. Nós já temos uma participação aqui, muito bom dia, a Fabiana César, obrigado pela sua participação, e ela argumenta aqui, no Brasil em 2019, mais de 95% das pessoas que acessam a internet têm redes sociais ou estão nas redes sociais. Como a MLabs vê a potencialidade e essa informação especificamente aí, para negócios? Sem dúvida, a gente está sempre olhando aí para tudo que está acontecendo, né, em termos de tendência, números e tal. E o fato da MLabs ter nascido foi justamente porque a gente já tinha enxergado que todos os negócios, os pequenos principalmente, não teriam mais um site como a primeira presença, e sim as redes sociais, porque as pessoas estão lá dentro. Então, como você bem colocou, né, as pessoas estão massivamente usando a internet e massivamente usando as redes sociais por consequência, né? E elas passam mais tempo hoje assistindo mais tempo hoje nas redes sociais, né, passando tempo lá dentro, do que assistindo televisão, aberta, fechada, juntas, né? Então, assim, a gente tem hoje uma equação muito importante quando a gente fala de estratégia para qualquer negócio, né, de estar aonde as pessoas estão. E elas estão definitivamente na internet e nas redes sociais. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente acorda, o que a gente faz? Abre o WhatsApp e toma café da manhã com o Instagram Stories, né? Que é a nossa nova forma ali de tomar café da manhã. E a gente vai assim ao longo do dia. E na hora de dormir a mesma coisa, né? A gente não deixa ali de consultar. Se tem um negócio que integra o on e o off, é o celular, né? E por causa das redes sociais. Então a gente está com o celular o tempo todo na mão em função das redes. Então uma empresa entendendo disso vai conseguir se dar bem também nessas redes. Um questionamento não, um posicionamento, queria que você me ilustrasse a respeito disso daí. Rafael, até vou fazer uma brincadeira aqui com um comercial antigo de pneu que tinha. Potência não é nada sem controle. Hoje em dia o acesso é generalizado, todos nós temos. Particularmente aquele que tem o seu pequeno negócio, hoje já investe em redes sociais ou brinca em redes sociais, pensando que está até fazendo o correto. É imprescindível que a partir do momento que você tenha esse acesso, você também se utilize de ferramentas, por exemplo, como a MLabs, que você faça da forma correta. E para que isso seja feito de forma correta, é preciso que se procure profissionais que tenham essas ferramentas efetivas para tanto fazer quanto medir. É por aí que o pequeno deve caminhar? Seria isso? E acho que é um ponto importante, né, que a gente tem que trabalhar com base em dados, né? Independente do tamanho do negócio, né, tem que ter essa consciência de que a internet e as redes sociais são meios onde a gente consegue medir tudo. Né? Diferente de outros meios tradicionais, a gente não sabe quem de fato está do outro lado, vendo, né, aquela propaganda ou consumindo algum conteúdo da nossa empresa. Na internet a gente consegue ver tudo e isso tem que suprir a necessidade de você pensar de forma mais estratégica, né? De você conseguir corrigir rotas, de você criar coisas mais relevantes para o público em função desses dados. Um diagnóstico, né? mais preciso. E em tempo real, né? Acho que essa é a parte mais importante, inclusive. Você consegue ser mais rápido, mais ágil, mais eficiente. A MLabs, ela consegue ser uma ferramenta super democrática, acessível para todo mundo, né? E ela te dá também essas métricas, ela te dá também quais são os indicadores daquilo que está dando certo e o que não está dando certo para um pequeno. Então, quando você faz um post na sua rede social, imediatamente você já consegue ver se aquilo está performando legal ou não, ou em termos de engajamento, quando a gente fala em engajamento, a gente está falando de comentários, curtidas, compartilhamentos, ou até mesmo em termos de vendas, que é no fim do dia o mais importante, né? Então, a gente consegue ali dar esse dado para que você corrija a rota. Inclusive, a MLabs, por inteligência própria, né, como a gente tem muito dado, a gente já tem, só para vocês terem uma ideia, né, mais de 1 milhão de páginas cadastradas na MLabs, né, que já de alguma forma passaram ali e tem dados ali de mais de 1 milhão de páginas na MLabs. A gente já publicou mais de 50 milhões de posts pela MLabs, então a gente tem dado histórico por segmento, por região, para entender certas nuances de conteúdo que dão certo, que não dão certo, para poder indicar, inclusive, para os pequenos negócios, melhor dia e horário para postar, melhores formatos para postar, seja no Instagram, Stories, Facebook, assim por diante. Então, assim, para quem não tem muito conhecimento,
Usar uma ferramenta é fundamental por causa disso. Os profissionais realmente eles são importantes também, né? Tem as agências, as assessorias ou até mesmo freelancers, né? Eles são importantes muito no que tange ali a criação, né? Porque ainda o pequeno negócio ele vai se esbarrar ainda em criar o conteúdo. Criação ainda é uma coisa que não é tão simples assim. Acho que esse é um dos grandes gargalos que a gente tem. É um desafio, né? É um desafio. A criação para todo mundo é um desafio. Conteúdo né? de qualidade, criatividade né? e conteúdo de qualidade. Esse é um ponto importantíssimo. E tem uma coisa que todo mundo precisa ter em mente, né? Que a maioria das empresas não tem, é que a gente tem que aplicar a lei de Pareto na internet, né? Principalmente nas redes sociais, 80-20. 80% do tempo, a gente, enquanto negócio, tem que falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente é especialista. E 20% do tempo falar daquilo que a gente vende. E geralmente é algo muito contrário, né? 80% do tempo tentando vender, fazendo posts como propaganda ou escaneando ali o flyer e colocando como post, né? Esse não é o caminho definitivamente, porque as pessoas elas estão nas redes procurando conteúdo de qualidade, né? Eventualmente procurando entretenimento. Então, se você conseguir conciliar, né, um conteúdo de qualidade que ainda tem um toque de humor ali, ou entretenha o público, né? Pode ser um caminho interessante para o seu pequeno negócio. Mas o fato objetivo é esse. O desafio é criação de conteúdo de qualidade, criatividade como um guarda-chuva, né? E aí talvez os profissionais que estejam aí no mercado possam auxiliar. Mas sem dúvida nenhuma tem que ter uma ferramenta. E sem contar que a velocidade com que as coisas acontecem dentro da internet, particularmente dentro das redes sociais, é imprescindível que você tenha pessoas que saibam o que está acontecendo para você. Às vezes, num afã de teve uma boa ideia, você está pegando a contramão do que a tendência do que está acontecendo dentro das redes sociais. Eu aproveito e pergunto aqui mais uma participação do Lucas Rodrigues. Muito obrigado, Lucas, por sua participação. A despeito de poder divergir um pouquinho aqui, é sempre interessante a gente dar essa satisfação a ele. Ele pergunta, estratégia com influenciadores digitais funciona? Funciona muito. Influenciadores digitais são a segunda maior fonte para tomar de decisão de compra, depois dos nossos familiares e amigos. Isso já é provado, já tem pesquisa sobre isso. Então, o fato funciona. Obviamente que você tem níveis de influenciadores e formas de usar os influenciadores. A forma mais comum que todo mundo deve ver por aí, né, são os recebidos. Influenciadores digitais recebendo um produto lá e tal, e talvez fazendo ali o Instagram Stories mostrando isso. Essa é uma das formas que eu acho mais assim, rasas, no sentido de relacionamento entre a marca e o influenciador. O que eu recomendo é trabalhar numa jornada. Então, assim, se você é uma marca desconhecida, super desconhecida, você vai trabalhar com macro-influenciadores que têm um espectro maior, uma audiência maior, e vai colocar o seu produto e serviço no radar. Quando eu falo macro, se você é um negócio local, o macro pode ser do seu negócio local. Não estamos falando de número de followers, né, de seguidores e tudo, né? Se o seu negócio é Brasil inteiro, obviamente você também tem que ter uma dimensão maior. Mas para um negócio local, de repente, você tem um influenciador de 10, 20 mil, já é um macro ali. O que se define melhor um macro influenciador? Aquele que fala de tudo, né? Fala de gastronomia, beleza, lifestyle, alguma coisa nesse sentido. No entanto, ele não é especialista no assunto, mas ele tem uma amplitude de alcance, ele pode colocar o seu produto e serviço no radar mais rápido. Passado esse estágio de criar consciência de que esse produto existe, essa marca existe, você vai ter que trabalhar com influenciadores especialistas, que aí são pessoas no seu ramo de atividade, no seu segmento, no qual você vai co-criar algum conteúdo com esse influenciador. Co-criar pode ser co-criar um conteúdo mesmo na rede social, ou fazer um projeto em conjunto de co-criar um produto. Tem muita marca aí que está criando produto e lançando em conjunto com o nome do influenciador, ou seja, pensar junto num caminho mais a longo prazo. Por quê? Porque ele transfere a autoridade de marca para a marca que tá junto com o influenciador. O influenciador já tem uma autoridade, que ele é especialista. É mais fácil, então, trabalhar para transferência de autoridade. No terceiro passo aí da jornada, que é a compra mesmo e a ação, é trabalhar com depoimentos dos próprios clientes, né? Porque as pessoas elas precisam daquele empurrãozinho para comprar aquele produto ou serviço. E quando você mostra um depoimento de alguém que já é cliente, que é parecidíssimo com essa pessoa que está precisando comprar, que ela se identifica, é o empurrão. Não deixa de ser um marketing de influência, porque é a influência social ali, né? Depois da compra, é ideal trabalhar com micro-influenciadores, porque a gente vai trabalhar com uma massa maior e definitivamente o micro-influenciador precisa ser cliente também. Então, assim, ele precisa ter passado pela experiência de consumo do produto e serviço para ter veracidade, originalidade na fala, para que ele possa falar daquilo que ele acabou de consumir.
Isso pode ser um acordo e tudo junto com a marca, não há um problema sobre isso, mas ele tem que ser cliente. Eu vejo muito micro-influenciador na internet sendo um mero vendedor, falando da marca, mas sem ter consumido nada, né? E por último, no último estágio, que é tipo quando a experiência foi super positiva pós-compra, que as pessoas querem compartilhar aquela experiência, trabalhar com os nano-influenciadores. Que aí é pegar o próprio cliente, identificar, vamos supor que você tem 100, 200 clientes, quais deles estão fazendo um bom trabalho em termos de criação, né, nas suas próprias redes sociais, e contratar esse próprio cliente para criar conteúdo junto com você. Para que você não precisa ficar usando banco de imagens pago ou ficar pegando imagens do Google sem autorização. Não né? tem dúvida, é muito interessante. Eu até vou perguntar para o Guilherme aqui. Guilherme, eu acredito, não sei você, mas eu sou praticamente um usuário. Eu vejo quem postou, o que postou e tal, mas não tenho todo esse trabalho. A complexidade e a seriedade em que você tem que se utilizar para passar uma mensagem, a sua expectativa é a venda, ok, mas existe um contexto muito maior do que simplesmente fazer um Ctrl-C e Ctrl-V do seu flyer no negócio. Exato. É muito complexa a necessidade aí, né? Todas as empresas hoje, elas têm que saber utilizar os dados. Exatamente. Então, eu vou te exatamente. dar um exemplo. O Jornal Vale, ele já deixou há muito tempo de ser um jornal de papel e ele é um veículo que produz conteúdo para qualquer tipo de WhatsApp, Instagram, jornal impresso. Para cada público tem uma plataforma específica. Então ele fecha hoje, toda hora, ele está fechando, subindo informação e a gente acompanha os dados em tempo real. Então você sabe se o site está num patamar bom ou não está num patamar bom. Aí você joga uma matéria que vai fazer ele subir, se ele precisar. Então você ter acesso aos dados é o que diferencia um voo cego de um voo com Ótima instrumentos. analogia. Perfeita. Então você pode corrigir a rota, você pode aprimorar a performance. Eu acho que você ter dados em mãos, hoje em dia, é essencial. E aí eu até gostaria de perguntar para você um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial. Que eu acho que esse é um processo que só vai se avolumar, vai se intensificar daqui para diante. Então, eu vi uma palestra no mês passado sobre inteligência artificial e o palestrante citava o caso da Amazon, dizendo que em 4 ou 5 anos ela acredita que o algoritmo dela será capaz de enviar produtos para a sua casa sem você ter pedido aquele produto, porque ela vai ter certeza que você vai querer adquirir aquele produto. Então você acha que é essencial que as pessoas embarquem já desde hoje, estejam antenadas com estarem presentes, né, as empresas presentes nas redes sociais, porque é um processo que tende realmente a se intensificar. Sem dúvida, é um caminho sem volta. Para você, Rafael, por favor, não perca aí da inteligência artificial, só para aqui registrar a presença aqui da Aline Elias, que também pergunta aqui, a sua pergunta eu vou fazer para ele, que ela fala aqui que, então, mais do que a presença nas redes sociais, como microempresária, devo fazer a gestão? O que é fazer a gestão na prática? Eu vou pedir um minutinho para você, a pergunta está aqui, só para a gente não perder a linha, mas é um prazer tê-la aqui conosco, tá bom, Aline? Mas voltando à inteligência artificial, só para registrar. É um caminho sem volta estar nas redes sociais, né? A gente, enquanto usuário, a gente já está lá, então se a gente está lá, as empresas também deveriam estar lá. Mas falando de inteligência em específico, a gente tem o guarda-chuva de inteligência e dentro dessa inteligência tem o machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é a história da Amazon, né? Que vai aprendendo, e vai aprendendo com as suas ações, né? Com o seu comportamento, com as suas compras na própria Amazon, né? Um dínamo de conhecimento. Né? Exatamente. Ela vai se retroalimentando e vai de alguma maneira ali fazendo com que aquilo aconteça. Mas vamos falar agora um pouco mais a curto prazo, né? Como que as pequenas empresas podem se utilizar, por exemplo, de uma inteligência artificial. O primeiro passo é chatbot. Chatbot você pode criar um chatbot hoje para o Facebook Messenger, você pode criar um chatbot para o WhatsApp, você pode criar um chatbot até para o Twitter, né? Eu vou dar um exemplo, que é aquele exemplo do pequeno restaurante. Então, quando você recebe ali uma comunicação nas redes sociais do restaurante, olha, esses são os pratos do dia, venham almoçar aqui hoje, a gente tem aqui uma promoção, legal. E aí tem lá o número do WhatsApp, para que você entre em contato e já faça o seu pedido, para quando você chegar lá, ou você já tira ali a sua refeição, você come lá mesmo, mas já vai estar preparado, né? Na hora que você entra no WhatsApp no número, automaticamente já vem ali o cardápio do dia.
já nos números. Aí você digita o número, é como se fosse uma URA, né? Aí você digita o número do prato e o robô mesmo já faz o pedido. Então, assim, não tem um humano ali do outro lado. Isso para um pequeno restaurante, isso é um caso real, né? Então, assim, um pequeno restaurante já consegue se utilizar de uma inteligência que ainda não é um aprendizado de máquina, né? Como eu disse, a inteligência artificial é o guarda-chuva, né? Ela já é uma matriz mais simplificada de ações, né, e reações, mas já está se utilizando e é super acessível hoje. Tem várias ferramentas hoje online para te ajudar a fazer um bot para Facebook, para WhatsApp, assim por diante, né? Então, quando você quer aproveitar a audiência 24 horas, 7 dias por semana, sem precisar ficar limitado ao horário comercial, é fundamental você construir um robozinho para responder automaticamente fora dos horários. Então, aquelas perguntas mais frequentes que as pessoas geralmente te fazem, né, numa mensagem, num comentário, você pode deixar pré-programado e você continua respondendo todo mundo e aproveita a audiência. Isso é o curto prazo, né? Agora, mais a longo prazo, aí entra a história do aprendizado de máquina, machine learning, e vai ficar cada vez mais acessível para qualquer empresa. A Amazon já tem serviços que você pode pagar por requisição para que você faça qualquer tipo de análise usando a aprendizado de máquina. A Microsoft também tem isso, o Google também tem isso, todo mundo entrou, a IBM também tem isso, que chama Watson. Então você pode pagar por requisição. Vou dar um exemplo. Se eu te mandar uma imagem de um cachorro, e eu pagar para a IBM Watson analisar essa imagem e me devolver qual é a raça, ele faz isso. Por aprendizado de máquina, com base na inteligência que o Watson já tem, e eu vou pagar tipo micro centavos de dólar por essa requisição. Então isso é super acessível para qualquer negócio. Hoje, se quiser fazer qualquer tipo de análise, você já pode fazer usando a inteligência artificial e a aprendizado de máquina de todos eles, né? Isso vai ser muito incrível quando todo mundo perceber que é acessível. Né? Então, imagina a revolução que não vai ser para todo mundo usar essa inteligência e como que isso vai escalar de forma exponencial para qualquer negócio. Não tem dúvida. Rafael, nós estamos indo aqui para o final, mas eu não esqueci aqui, que Aline, ela já né? ligou comigo aqui de novo. Aline, estamos atentos aqui a você, repetindo então para a gente encerrar, porque isso aqui é fantástico, daria para a gente ficar conversando aqui o dia inteiro sobre isso. Então, mais do que a presença nas redes sociais, como microempresária, eu devo fazer a gestão? E o que é fazer a gestão na prática? Eu acho que me desculpe aqui antes de você responder, eu acho que essa pergunta aqui merecia até você marcar uma visita com ele, porque deve ser bem extensa para ele poder te dar uma explicação correta aí, né? Mas eu vou encurtar aqui, né? Sem dúvida nenhuma, todos os negócios precisam estar nas redes e aí ela, como uma microempresária, precisa fazer a gestão, né? Por que a gestão, quando eu falo de gestão, talvez ela não seja a pessoa que vai criar o post, né? Mas a gestão pressupõe que você tem o domínio sobre o que está acontecendo, né? Então, ter acesso aos dados, usar as ferramentas para você entender o que está dando certo, o que não está dando certo, para você corrigir rotas e orientar as pessoas que vão trabalhar com você para aquilo que elas precisam fazer, em termos de conteúdo, em termos de ações e assim por diante. Então, definitivamente, ela precisa fazer a gestão. E o que é fazer essa gestão, né? Se ela entrar, por exemplo, no MLabs, ela consegue hoje já programar todos os posts, pensar num calendário, criar uma linha editorial para ela mesma, né? Fazer as publicações agendadas pela MLabs e também ter acesso ao que está dando certo ou que não está dando certo com base em dados. Ela também consegue fazer todo o workflow de aprovação de conteúdo pela MLabs. O que é esse workflow? É um processo. Em vez de você usar o e-mail para aprovar um conteúdo com alguém, ou para ela mesma aprovar o conteúdo que alguém criou, ela pode disponibilizar o sistema do próprio da MLabs e esses freelancers ou os profissionais podem incluir o texto, a imagem pela MLabs e fazer com que ela aprove. Então passa por um sistema de aprovação por ela antes. Então ela, como gestora, usando a ferramenta, ela consegue fazer na prática o que seria essa gestão. Perfeito. Eu falei aqui que não era para encerrar, mas nós estamos, como dizem os modernos, bombando aqui. Eu vou pedir agora realmente a última, mas não se preocupem, todas as perguntas serão encaminhadas ao Rafael. É um prazer tê-los aqui conosco. E a Emanuela Leite, muito obrigado, Emanuela, diz aqui: como PME, quais das mídias sociais preciso focar para ter sucesso? Além do Facebook e Instagram, em que outra mídia social posso focar meus esforços? Quais indica? Essa é uma pergunta comum, né? Obviamente que você tem que conhecer melhor quem é o seu consumidor, quem é o seu público, para entender quais são as redes que eles estão usando, para que a gente possa estar onde eles estão. Óbvio que olhando assim de uma maneira macro, independente do negócio, Facebook é a principal rede social hoje em termos de número,
Para vários pequenos negócios, como restaurante, por exemplo, que eu já fiz esse teste, o Facebook ainda é mais relevante. Para outros negócios, o Instagram é mais relevante. O Instagram tem crescido a passos mais largos, né? Está tendo não uma migração, mas está tendo uma adesão muito grande ao Instagram, onde a gente tem diminuído o tempo de uso do Facebook e aumentado o nosso tempo de uso no Instagram. Isso está acontecendo com todo mundo, né? Agora, se o seu negócio é um negócio B2B, ou é um negócio que você vende para outras empresas e não para consumidores finais, o LinkedIn definitivamente é a principal rede, né? O LinkedIn hoje deixou já de ser uma rede social, ou melhor, deixou de ser um site de currículo e procura de emprego para ser uma rede social de conteúdo profissional, onde você vai conseguir se comunicar melhor com outras empresas, principalmente com quem é gestor, gerente e tal, né? E para quem fizer mídia no LinkedIn também tem segmentações incríveis, que você pode segmentar para alcançar o gerente de uma determinada empresa, né? Coisas que o Facebook não tem, que o Instagram não tem. E aí, dependendo do negócio, se o negócio for um negócio assim super voltado para a geração Z, que é essa galerinha jovem aí, que está entrando na faculdade, que está na faculdade, o TikTok é a bola da vez. TikTok é uma rede social que a maioria ainda não ouviu falar, mas é o aplicativo mais baixado da App Store da Apple pelo terceiro trimestre consecutivo. São 500 milhões de usuários já mensais, está presente no mundo todo, é uma empresa chinesa que foi avaliada em 74 bilhões de dólares, recebeu investimentos da SoftBank, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, que já investe na Rappi, que investe em vários outros cases grandes. Então, assim, ela veio para ficar, né? Ela veio para ficar e várias grandes marcas já estão entrando, Guaraná Antártica está entrando, Desinchar está entrando, a Anitta está lá dentro, Pablo Vittar está lá. Então, assim, você tem já uma galera entrando, mas é muito ainda uma rede jovem, né? Estamos falando de 16 a 24 anos, assim. É claro que todo no começo é jovem, né? Depois vai amadurecendo e vai para o mainstream. Então quem entrar lá agora vai beber água limpa e vai conseguir se posicionar antes de todo mundo, né? Perfeito, perfeito. Bom, Rafael, Guilherme, eu não sei você, mas eu tive particularmente uma aula aqui. Sim, foi muito interessante. Muito interessante, eu tenho certeza que para você também. Eu registro aqui que nós tivemos perguntas ainda aí da Thaís Silva, do Luiz Rosa. Nós vamos encaminhar, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. E hoje, de uma maneira muito especial, a gente vai encerrar aqui o Abre Aspas, claro, agradecendo demais ao Rafael. E, Rafael, precisamos até conversar para trazer mais vezes essa informação a essas pessoas que nos acompanham ao vivo aqui, porque o assunto é para lá de interessante. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Tá? E uma retificação aqui, Rafael quis o CEO da Focus Networks. Eu falei erroneamente no começo da edição e fundador da MLabs também. E agradeço demais também hoje a presença aqui na bancada do editor-chefe do jornal O Vale, o jornalista Guilherme Codazzi. Tivemos uma aula, mas eu agradeço demais a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, conte com a gente. Um abraço. Muito obrigado e agradeço principalmente a você que nos acompanha. Repito, todas as perguntas serão passadas aqui ao Rafael e nós fazemos o Abre Aspas exatamente para você. Um privilégio podemos contar com a sua audiência e a sua participação ao vivo. E claro, eu espero você amanhã aqui no Abre Aspas. Até lá.